Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e no vídeo de hoje nós vamos falar desse trânsito muito importante de Plutão entrando no signo de Aquário. Plutão vai entrar no signo de Aquário no dia 23/3 de 2023. Então, estou gravando um vídeo um pouco adiantado. Mas estou gravando esse vídeo adiantado porque a partir do final desse ano de 2022 nós já vamos sentir algumas das coisas que eu vou trazer nesse vídeo. Lembrando que Plutão vai entrar no signo de Aquário, ele vai ficar uns meses lá dentro do signo de Aquário, vai retrogradar, voltar para Capricórnio e só vai entrar em definitivo no signo de Aquário lá em janeiro de 2024. Então, esse período de primeira entrada e retrogradação vai ser um período bem agitado, onde ele vai ficar mesclando as duas energias do signo de Aquário e de Capricórnio. Mais para frente eu vou gravar outros vídeos analisando a entrada do Plutão, como vai estar o mapa do momento, como os planetas vão estar conversando. Também pretendo gravar um cafezinho filosófico falando sobre as questões humanitárias, se nós vamos ter capacidade para aguentar as mudanças sociais que vão vir com a entrada de Plutão em Aquário, e depois daqui a 20 anos a entrada de Plutão em Peixes. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar dos legados tecnológicos da última passagem de Plutão em Aquário. Então, nós vamos falar um pouco sobre Friedrich Gauss, um cientista muito importante que trouxe diversas inovações, que junto a outros cientistas desenvolveu o primeiro telégrafo, ou seja, o primeiro telégrafo que deu a capacidade das pessoas se comunicarem à distância. Antes do telégrafo, pessoal, as mensagens eram transportadas a cavalo, só por cartas, então demorava meses, né? Para um lugar, para um país ficar sabendo de uma notícia de outro lugar. Então, depois dessas inovações tecnológicas, que a comunicação mudou. E também vamos falar um pouquinho da Revolução Francesa, que foi um dos movimentos mais marcantes, né, em relação à queda do absolutismo, uma verdadeira revolução social, que demorou um pouco para se concretizar, no meio do caminho foi até desvirtuada, mas são marcos importantes, né? Gauss também foi um dos inventores da ótica, né? Até hoje existe a lente Gauss, né? Se você for ali nas óticas, você vai ver que essa marca existe por conta desse cientista, né? Que revolucionou a visão. Ele que inventou também o magnetômetro, um aparelho que mede os campos eletromagnéticos, né? Antes mesmo de Nikola Tesla nascer e desenvolver a teoria do eletromagnetismo, esse cientista já percebia que existia uma força diferente, né? Ele ainda não tinha chegado no eletromagnetismo, mas já sabia que tinha algo diferente. Também vamos fazer a clássica análise numerológica e, para finalizar, vou falar algumas das coisas que nós podemos esperar para o futuro, para esses 20 anos de Plutão em Aquário. Tá certo, pessoal? Então, se você está chegando agora, já se inscreva no canal, porque vídeos como esse você vai encontrar aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa já o seu like, porque eu fiz uma pesquisa para preparar esse vídeo, né? Eu fiquei aí uns meses preparando esse vídeo, essa apresentação, só para vocês, tá certo? Vamos começar? Então, a primeira análise numerológica, vamos começar analisando a última entrada de Plutão em Aquário. Eu gostaria que vocês reparassem a última passagem. Plutão entrou em Aquário na última vez no dia 4/4 de 1777. Eu gostaria de ressaltar que esse ano, 1777, eu não deixei aquele escrito, mas se a gente somar 1 mais 7 mais 7 mais 7, a gente chega no número 22/4. Número mestre que está sendo muito presente durante esse ano de 2022, não por acaso. Esse dia, se somado, ele é equivalente ao número 30/3. E quando Plutão saiu de Aquário da última vez, foi dia 11/4 de 1797, que também é um número equivalente a 30/3.
tá? Por incrível que pareça, pessoal. Esses dois números, né? O número 3, ele fala sobre a fertilidade mental. Ele fala sobre a criatividade. O número 3 é um número cabalístico, né? Ele fala também sobre a divina trindade. O número 3, ele tem muito a ver com a energia de Aquário, porque Aquário é um signo inventivo, Aquário é um signo muito criativo, tanto que grandes inventores, como até o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, ele tinha Sol, Lua e Netuno em Aquário, né, com praticamente os três em conjunção. Então, Aquário tem tudo a ver com o número 3, e eu gostaria que vocês reparassem que no dia que o Plutão entrou em Aquário, no dia 3, e quando ele saiu, foi num dia de exatamente a mesma vibração. Para vocês verem, pessoal, que essas coisas aqui elas não são coincidências, né? O cosmos, o sistema solar é um reloginho. Você já acompanha o canal aqui há mais tempo, já reparou que essas coincidências aqui elas são muito comuns. Olha isso aqui, gente. Nada é por acaso. Foi um período onde muitas invenções foram descobertas, muitas tecnologias foram criadas, principalmente relacionadas à comunicação. Temos aqui o número 3, né, que tem correspondência com Gêmeos também, outro signo de ar, assim como Aquário. Foi um período, depois eu vou mostrar as coisas que nós conquistamos, que a humanidade conquistou nesse período aqui de 1777 a 1797. Vocês vão entender melhor. Mas logo de cara a gente já consegue ver que essa coincidência aqui, que não é coincidência, muito interessante. A primeira entrada que vai acontecer então em 2023, em março, né, ela vai acontecer num dia 15/6, num horário exato, né, que é equivalente ao 14/5. Ele tem uma vibração muito parecida com o signo de Aquário também. O número 5, ele é o número da aventura, o número do intelecto, o número da expansão das fronteiras, do rompimento das fronteiras. E Aquário é um signo que busca se conectar diversas pessoas, conhecer diversas culturas e respeitar dentro de cada um, dentro da sua particularidade, que todos somos diferentes. Então, o número 5 entende muito bem isso. E esse portal que vai ser aberto no número 15/6, que é o número da harmonia, que é o número da estabilidade, do conforto, né? Só que com um direcionamento para mudar. Ou seja, essa primeira entrada aqui de 2023, ela vai abalar as nossas estruturas de conforto. Essa primeira entrada de 2023 vai transformar, vai fazer que a gente entre num grande looping de aventura intelectual. A humanidade vai ficar profundamente mexida, vai abalar as estruturas confortáveis que nós estamos acostumados. Essa primeira entrada, né, que vai acontecer em 2023. A segunda entrada, como vocês podem ver, ela vem com bem maior estabilidade, né? E como que a gente percebe isso? Tanto o dia em que vai acontecer a segunda entrada de Plutão em Aquário vai ser equivalente a 11, e o horário exato, né, 9 horas 50 minutos e 48 segundos, também vai ser equivalente a 11. Gente, olha isso aqui que absurdo, né? O número do 11 também corresponde a Aquário, porque se a gente for pegar para ver a roda do zodíaco, Áries é o primeiro signo, Touro é o segundo, vai indo até chegar em Aquário, que é o 11º signo. Sim, e 11 é um número mestre. Então, essa entrada, a segunda entrada de Plutão em Aquário, ela vai vir para consolidar muitas coisas. Lá em 2024, nós vamos falar mais sobre o Plutão em Aquário, vamos fazer uma leitura principal, focada apenas nessa segunda entrada, mas eu gostaria de trazer esses números aqui para vocês observarem e já irem refletindo sobre como o cosmos ele é ordenado, né? Tudo tem uma hora para acontecer, tudo acontece na hora certa, né? E a gente está vendo aqui diversas coisas interessantes. Então eu separei aqui para vocês alguns dos acontecimentos da última passagem do Plutão em Aquário para a gente ver
como, né, o arquétipo se conversa. Aquário é regido por Urano, Urano corresponde aos olhos, né, quando normalmente a pessoa está com o trânsito de Urano um pouco complicado, é uma época que a pessoa pode vir a operar o olho, pode vir a ter miopia, astigmatismo, coisas relacionadas à visão, né? E eu gostaria de retratar alguns desses arquétipos que se encaixam com esses acontecimentos. Então, de 1730 a 1850, pegou ali um pouco da passagem do Plutão em Aquário, a gente teve a primeira Revolução Industrial. Revolucionou a forma como era produzido. Antes era tudo feito à mão. A linha de produção, ela tomou uma nova proporção. Essa Revolução Industrial foi muito importante, principalmente para os grandes comerciantes e grandes empresários. Por um outro lado, para os trabalhadores, surgiu uma nova realidade de exploração do trabalho, onde muitas das pessoas trabalhavam 18, 20 horas diárias. Tá, gente? Você imagina você trabalhar 18, 20 horas por dia. Sobra quantas horas para você dormir, comer, tomar banho, ficar com a sua esposa, com o seu marido? 4 horas, né? Se você trabalha 20 horas por dia, você tem 4 horas para cuidar do resto da sua vida, ou seja, você nem dorme direito. E aí, nessa época da Revolução Industrial, esse tipo de coisa acontecia. Então mudou-se a forma da produção, mas por um outro lado, a gente teve um outro lado da moeda aqui, que foi a grande exploração do trabalho, tá? É como se fosse uma resposta à inovação tecnológica, né? 1777, o ano de entrada do Plutão em Aquário, James Watt conclui a máquina a vapor. Então, a pesquisa que já vinha rolando há muito tempo, nesse ano ele conseguiu concluir, e essa máquina a vapor também, né, foi chave para essa questão aqui da Revolução Industrial. Foi o que trouxe aí as primeiras locomotivas a vapor, então mudou a forma como as pessoas se transportavam, né? Antes era tudo a cavalo, tudo charrete, puxado a cavalo, e depois da invenção da máquina a vapor, as pessoas passaram a se locomover com uma maior velocidade. A gente pode ver que até hoje a unidade de medida, potência elétrica, são os watts. No ano de 1777 foi o ano de nascimento do Friedrich Gauss, né, aquele inventor que nós falamos. Nós vamos mostrar o mapa dele aqui e falar um pouquinho sobre as suas invenções. Também foi o ano do Tratado de Ildefonso, que foi um tratado entre Portugal e Espanha, que também mexeu muito com a forma da catequização dos índios, a forma como é colocado, como até onde um país poderia avançar, até onde um país não poderia avançar, mais ou menos ali um tratado de Tordesilhas. E também foi um dos tratados que estava querendo acabar com a catequização. E isso é interessante, não havia mais essa necessidade de você impor a sua religião para os outros. É claro que houve interesses comerciais nesse tratado, evidentemente, mas um dos arquétipos de Aquário é justamente a aproximação do ser humano com a ciência. E isso indica, mais uma vez, o arquétipo de Aquário. Em 1785, a primeiro óculos moderno. Antes, os óculos eram feitos de cristais, eram feitos de outras formas, né? Então, em 1785 veio aí o primeiro óculos moderno, do jeito que a gente conhece hoje. É claro que hoje está mais evoluído ainda, mas o óculos que deu a base para a gente conhecer o que a gente vê hoje foi esse óculos aqui, né? Inventado em 1785. Em 1789 veio a famosa Revolução Francesa, que deu por princípio aí a queda do absolutismo. Depois nós vamos falar do absolutismo. Aqui, gente, teve um erro. Coloquei 2 vezes a mesma questão, tá? Ignorem esse último aqui. Vamos avançar? Bom, então aí, Revolução Francesa. Pessoal, um dos arquétipos de Aquário é a própria revolução. Tanto, né, que nos memes de astrologia a gente vê o pessoal falando, Aquário é o signo revolucionário, é ele que quer mudar o mundo. E quando a gente está falando de uma passagem de Plutão que representa os grandes poderes
em Aquário, que é esse revolucionário, a gente tem uma Revolução Francesa acontecendo. Então, isso é muito simbólico, né? Em um dos exemplos mais marcantes, né? Na hora que eu comecei a pesquisar, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a Revolução Francesa. E esse marcou o começo do fim do absolutismo. Pessoal, o absolutismo era a monarquia em que o rei tinha o poder absoluto nas mãos. Então, por exemplo, a gente tem imagens como Luís XIV, que dizia Je suis l'État, eu sou o Estado. Então, tudo que acontecia dentro do país dependia da vontade daquele rei. E aí o absolutismo durou séculos e séculos. E só depois aí da Revolução Francesa abriu porta para diversas outras revoluções em outros países. Isso aqui marcou o começo do fim do absolutismo. Então, o sistema de governo, que tem a ver com Plutão, que começou a ter uma queda brusca por conta das revoltas populares, por conta das revoltas sociais de Aquário. Então aqui a gente tem uma pintura da queda da Bastilha. Essa aqui é a Bastilha, essa aqui era uma prisão, tá? Onde os presos eram jogados como se fosse um calabouço, de forma absolutamente precária, né? Você pensa numa prisão onde não tinha higiene, não tinha o mínimo de direitos para as pessoas que viviam lá, né? Muitas eram abandonadas. E aí, então, numa revolta popular, foi tomada a Bastilha, né? Na revolta popular, o exército, algumas pessoas do exército se juntaram com a população que estava insatisfeita. A França estava passando por uma crise absurda, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas morrendo de fome. Foi aí a queda da Bastilha. E aí foi também que o rei e a rainha da época da França foram capturados e decapitados durante a Revolução Francesa. Para vocês verem aqui. E aqui uma outra imagem, né, de uma pessoa com a bandeira da França, né, no meio de vários corpos. Então, assim, gente, a Revolução Francesa, ela foi muito importante para a queda do absolutismo, que era maquiavélico. O absolutismo aí, ele mantinha grandes parcelas da população em pobreza, enquanto ali a família real, o alto clero e a nobreza tinham poder absoluto na mão. Então, até hoje a gente vê que muitos dos governos são assim. A maioria das pessoas da população da Terra continuam na miséria, né? Ainda é uma realidade. Só que hoje a diferença é que o poder absoluto não está na mão do representante do Estado, né, do rei. Ele está na mão dos grandes empresários, né, aquelas pessoas que detêm ali 50% do PIB mundial, mas corresponde apenas a 3% da população da Terra. No entanto, conforme a Revolução Francesa foi degringolando, muitas das pessoas que tomaram o poder acabaram se tornando radicais demais. E aí qualquer tipo de oposição era decapitada. Infelizmente, aí a Revolução Francesa trouxe inovações, trouxe uma nova forma de pensar, uma nova forma de governar, mas também tiveram pessoas que quiseram se aproveitar para aplicar o seu poder. Pessoas que se aproveitaram dessa revolução para fazer todo o oposto daquilo que se defendia, né? Infelizmente, a gente vê isso acontecendo em diversos momentos da história do mundo. Vamos avançar? Então, aqui eu trouxe um pouco do mapa da queda da Bastilha, né? Eu coloquei dia 17 de julho de 1789, meio-dia, porque não se sabe o horário exato, né? Acredita que se foi ali na parte da tarde. Eu coloquei meio-dia porque fica ali um pouco para cada lado, como estavam dispostos os astros naquele momento. Plutão estava retrógrado em Aquário, então Plutão estava fazendo uma revisão, né, de assuntos sociais, né? A questão social na França já estava abalada há séculos, né? Há mais de 100 anos, o país vinha passando por crises, então quando Plutão entrou em retrogradação,
foi o estopim da coisa. Só que sempre tem um dispositor, e a gente pode ver ali que foi no momento em que Plutão retrógrado estava fazendo um trígono para Quirón em Gêmeos. Quirón, gente, fala das feridas, ele fala dos traumas, e Quirón, junto com a Lua, né, que estava fazendo uma oposição a Netuno, aqui a gente pode ver Netuno em Libra, então as ilusões das relações pessoais, a Lua fez uma oposição e também fez um sextil para Marte, né, que representa os ânimos, que representa a atitude. Então a Lua e Quirón estavam sendo os dispositores dessa situação que já estava armada. O Plutão já estava em Aquário desde 1777. Aí quando ele chegou nessa posição, começou a retrogradar, veio a Lua, fez uma oposição a Netuno, veio Quirón e fez um trígono com Plutão, a Lua fazendo um sextil com Marte, que representa o deus da guerra, da revolta, né? Ele que toma a atitude. Então, nesse momento aí, foi o estopim, né, da queda da Bastilha que marca o começo da Revolução Francesa. Vamos avançando? E aí, tirando as tragédias, né, gente, algo de bom, né, algo que foi realmente que ajudou muito a questão da comunicação, foi a invenção do telégrafo. Gente, essa invenção mudou totalmente a forma de comunicação. Ela veio no meio da Revolução Francesa, então quando a coisa estava esquentando, né, algo que deveria ter acontecido com muito mais devagar, né? De repente, a França estava toda tomada por movimentos, né, revolucionários, e se isso aconteceu foi por conta desse telégrafo óptico. A gente pode até ver nessa imagem, né, que tem a bandeirinha da França, tem uma pintura que estava retratando aquele momento, né, o caos tomando conta na França e as mensagens sendo passadas à distância. Aqui a gente tem um telégrafo óptico, na imagem a gente consegue ver uma outra torre lá longe. Então, essas hastes aqui eram posicionadas de acordo com as letras, né? Cada posição equivalia a uma letra. Então, a pessoa que estava lá do outro lado poderia ver a mensagem que estava sendo passada aqui. Então, uma mensagem percorria quilômetros, quilômetros e quilômetros em questão de segundos. Né? Isso aí mudou totalmente a forma como a comunicação era feita. Depois da descoberta da eletricidade, da popularização da eletricidade, o telégrafo óptico ficou obsoleto e veio o telégrafo elétrico, que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo também. Mas vejam que interessante se isso não tem tudo a ver com aquário. Gente, comunicação, tecnologia e ótica. Os três arquétipos de aquário juntos na mesma invenção, durante uma revolução social. Gente, olha que interessante, né? Depois, em 1830, quando Urano entrou em Aquário, aí veio o telégrafo elétrico, que era a mesma lógica, só que agora as mensagens eram passadas pelo código Morse. Então agora a gente não tinha mais hastes que eram posicionadas de acordo com a letra que queria dizer. Agora sim, as mensagens eram passadas por frequências de rádio, né? E aí conforme você batia essa peça aqui nesse aparelho, a mensagem era mandada para o rádio e ouvia, né? Então, se você batesse uma vez rápido, uma vez longo, significava A. Se você batesse uma vez longo e 3 vezes rápido, significava B. E assim também as mensagens eram passadas a longas distâncias, né? Muitos quilômetros. Para quem assistiu Titanic, né? No Titanic mostra um telégrafo no momento em que o pessoal ali da tripulação tenta enviar mensagem para um navio que estava passando ali perto, que eles estavam afundando, a gente consegue ver o operador do telégrafo mandando uma mensagem através de um aparelho como esse. Uma curiosidade, né? Urano em Aquário foi bem depois, mas vejam que interessante, né? Também foi com um posicionamento importante, né? Urano, no caso, que é o regente de Aquário, passando por ali, né? Aí a gente tem o mapa do Friedrich Gauss, ele que trouxe diversas invenções relacionadas à matemática, relacionadas à ótica,
e também inventou o magnetômetro, né? Então foi o primeiro aparelho que poderia medir a presença de um campo magnético. Gente, isso lá em 1777, isso aqui era pura viagem na maionese, né? Você falar que existia um aparelho que media um campo eletromagnético, né? Muitas pessoas nem acreditavam no eletromagnetismo e hoje a gente tem ali quase todos os aparelhos que a gente tem funcionando dependem dessa energia. Também era uma loucura você falar que você ia conseguir passar uma mensagem de um país para o outro em uma questão de segundos, mas aí foi inventado o telégrafo e acabou com isso, né, gente? Então veja que interessante, ele tinha a Lua conjunta a Plutão em Aquário, ou seja, ele tinha uma conexão profunda, né, com esse arquétipo. Ele tinha emoções muito diferentes, uma pessoa que tinha uma imaginação muito à frente do tempo. A Lua representa a imaginação, assim como Netuno, né? A gente pode ver, inclusive, que a Lua está fazendo um trígono aqui para Netuno, Plutão fazendo um trígono aqui para Netuno. Então, ele tinha uma imaginação muito diferenciada. Aquelas pessoas criativas à frente do tempo, que viajavam assim na maionese mesmo, sabe? Loucão, doidão, né? E foi um grande inventor, com certeza. Né? A gente pode ver até que essa questão da inventividade, do lado mais sonhador, do lado mais intuitivo dele, conflitava, né, através dessa quadratura, conflitava muito com os valores materiais, né, com o mundo material. Então ele tinha uma imaginação tecnológica à frente do tempo que contrastava com a sua realidade material. Só que ele soube aproveitar essa quadratura de uma forma harmônica. Então os desafios que foram colocados ali para sua inventividade, ele conseguiu transformar isso aqui, né, em uma potência, né? A criatividade falou mais alto, ele conseguiu passar a criatividade subjetiva da mente dele para o mundo material. Vejam que interessante, né? E apesar dele ter grandes dons materiais, ele provavelmente era uma pessoa um pouco antissocial. A gente consegue ver aqui Lilith na casa 7, que é a casa dos relacionamentos. E Lilith é um ponto kármico que fala sobre os nossos vazios e sobre as nossas inseguranças. Então, provavelmente ele era aquele nerd que ficava estudando o dia todo, tentando provar suas teorias malucas, e ninguém queria chegar perto dele, ele se sentia sozinho, se sentia abandonado, né? Ainda mais com Saturno retrógrado aqui em Libra, que é o signo dos relacionamentos. Tinha uma ferida pessoal muito grande, a gente consegue ver por Quiron em Áries, né? Aí vejam que interessante um pouquinho do mapa do Friedrich Gauss. E aqui a gente tem o magnetômetro, né? Que esse aparelho aqui conseguia medir o campo magnético. Na época tinha-se noção do que era magnetismo. Hoje, depois de Nikola Tesla, eu falo isso no vídeo da grande conjunção. Depois do Nikola Tesla, se sabe que o magnetismo anda lado a lado com a eletricidade. Então, os campos hoje, eles não são campos magnéticos, né? Sabe-se que são eletromagnéticos, né? E quem inventou o primeiro aparelho capaz de medir se existia campos magnéticos foi o Gauss, né? Esse aparelho aqui, que hoje se transformou nesse aqui, né? Que nas oficinas, aí quem é mecânico, quando eu trabalhava ali no Lava Rápido, sim, né? Para quem já acompanha o canal sabe aí, teve uma época da minha vida que eu trabalhei no Lava Rápido, trabalhei como mecânico. Esse aparelhinho aqui hoje é a chave mestra, né? Quem mexe aí com assistência técnica de computador, esse aparelhozinho aqui é essencial. Sem esse aparelho ali, você não consegue medir se está passando corrente elétrica, quantos volts que estão passando. E hoje esse aparelho é todo digital, todo compacto, né? Mas o primeiro foi esse aqui. Gente, vejam que interessantes. Tudo a ver com a energia de Aquário, né? E aí, depois de ver tudo isso, é revolução para cá, é revolução para lá, é cabeças rolando, é sociedade revoltada. Nos termos de hoje, né, considerando a tecnologia que a gente já tem hoje, considerando como é a realidade social humanitária do nosso planeta hoje,
que a gente pode esperar baseado nos arquétipos de Aquário, que é tecnologia, ótica, contato, comunicação, comunicação a longas distâncias, comunicação, tecnologia espacial. Aquário tem aquela questão de viajar na maionese. Então, ali durante a entrada de Plutão em Aquário, a gente teve muitas inovações tecnológicas. Quando Urano entrou em Aquário a última vez, a gente teve clonagem da ovelha Dolly lá em 1997, que foi o ano que eu nasci. Então, que a gente pode esperar? Né? Considerando que se a gente falasse se a gente falasse ali há 100 anos atrás que um dia ia ser possível fazer um foguete para pisar na Lua, as pessoas iam rir da nossa cara, né? Se há 50 anos atrás a gente ia falar que um dia ia ser possível clonar um animal, iam rir da nossa cara. Então, o que a gente pode esperar para os próximos 20 anos? Né? Provavelmente, algumas pessoas vão ouvir eu falando aqui e vão rir da minha cara, né? Mas daqui a 20 anos a gente vai conversar de novo e vamos ver. Aí, então, se você está assistindo esse vídeo daqui a 20 anos, se ainda existir YouTube, né? Deixa aí nos comentários quais dessas inovações já aconteceram. Já está acontecendo isso, né, pessoal? Um avanço nas comunicações, tecnologias e quem sabe até telepatia. Então a gente pode ver aí chips no cérebro e nos olhos, metaverso, né? Isso aí, chips no cérebro que faz com que você tenha ali um WhatsApp dentro da sua mente, que você pensa, já digita a mensagem, o dispositivo já envia a mensagem para o chip que está no cérebro daí da outra pessoa. Né? A gente pode ver coisas bem no estilo Black Mirror. Quem já assistiu essa série aí? Essa série é totalmente Plutão em Aquário, né? Tecnologias bem doidonas aí. Chips nos olhos. Você já sentiu aquela vontade de tirar foto de um momento que você estava ali olhando, quis tirar foto de um pôr do sol, de uma lua, de um eclipse, mas aí o seu celular não capta muito bem, você falou, nossa, já pensou se eu tivesse o poder de tirar uma foto do que eu estou vendo agora? Né? Então, isso a gente pode esperar para os próximos 20 anos. E o metaverso, né, que na verdade já é algo que existe, mas ainda não foi amplamente divulgado, popularizado e nem regulamentado, né? A gente pode ver aí para os próximos 10 anos. Esse aqui, ó, para os próximos 10 anos eu julgo que já será possível. Outras questões, gente, a gente pode ver ali um avanço espacial muito grande. A gente está vendo ali SpaceX criando novos foguetes cada vez mais tecnológicos, colonização de Marte, a gente pode ver bases militares na Lua, em Marte. Vamos torcer para que eles não inventem de enviar mísseis nucleares para os outros planetas, né? Vamos torcer para que isso não aconteça. Mas pode acontecer também. Gente, esse aqui talvez seja um dos mais polêmicos, né? Talvez esse aqui seja um dos mais polêmicos, mas já existe diversas pessoas, né? A NASA já está divulgando materiais de OVNIs, de contato com OVNIs, já tem pessoal aí que trabalhou na área 51, ex-militares da aeronáutica falando, abrindo o bico, contando experiências. A gente pode ver aí ter contato amplo com seres de outras dimensões e planetas. Sim, pode ser que nos próximos 20 anos ou até antes, pessoal, a gente pode ver isso até acontecendo esse ano de 2022, a comprovação de que sim, existe vida fora da Terra e a gente pode vir a ter contato com esses seres. Né? A gente pode ver ali o desenvolvimento de tecnologias tão grandes como novas aeronaves, então aeronaves que se movimentam ali além da velocidade do som, né? Aeronaves que chegam aí perto da velocidade da luz. A teoria da relatividade diz que talvez não seja possível se aproximar da velocidade da luz, porque quanto maior a velocidade, menor é a matéria. Então, quanto mais rápido você está se movimentando, o seu corpo é comprimido. Então, se algum objeto se mover perto da velocidade da luz, ele vai se transformar em luz.
né? Então talvez isso não seja possível, mas talvez não seja possível porque a gente ainda não descobriu materiais, elementos químicos que façam com que isso seja possível, né? Inclusive, algo que a gente pode ver ali, que não está aqui na lista para os próximos 20 anos, é a descoberta de novos estados da matéria, de novos elementos, de novos metais, que permitam aí essas tecnologias de aeronaves super rápidas, né? Estações espaciais. A gente pode vir a descobrir formas de vidas em outros planetas. Isso aqui a gente já está descobrindo, né, pessoal? Vocês viram aí as notícias de descobertas de fósseis em Marte. Já estamos descobrindo também resquícios de água, oceanos em Marte e, né, já é sabido que onde tem água tem vida, porque a água é o princípio da vida. No nosso planeta, as primeiras formas de vida foram aquáticas. Outra coisa que a gente pode ver, talvez vocês não saibam, a astrologia ela tem uma regência. A astrologia tem a regência de Urano, porque a astrologia ela mexe com o conhecimento transcendental. Tudo que é conhecimento transcendental, meio viagem na maionese, tem a ver com aquário. Então, se hoje grande parte da comunidade científica alega que astrologia não é ciência, que astrólogo é tudo louco, pode ver nos próximos 20 anos, pode vir aí acontecer a comprovação científica da astrologia. Tudo que a gente fala, imagina, isso é loucura, nunca vai acontecer. Vem aí os trânsitos de aquário e manda tudo por terra abaixo, né? Mostra que a gente não pode duvidar da capacidade tecnológica e científica do ser humano. A gente pode ter aí também novas revelações a respeito do passado do nosso planeta, incríveis descobertas. Então a gente pode ver Plutão, pessoal, tem a ver com tudo que está guardado embaixo, tudo que está escondido. Então a gente pode ver aí descobertas de cavernas, né, interessantes, que revelam tecnologias ancestrais aí, civilizações do passado que tinham tecnologia. A gente pode ver também descobertas no fundo do mar, né, principalmente quando Plutão entrar em peixes, né, daqui a 20 anos, mas a gente já pode ver coisas acontecendo com a entrada de Plutão em Aquário, sim, principalmente porque durante o trânsito de Plutão em Aquário, o planeta Saturno vai entrar em peixes e fazer uma conjunção com Netuno em peixes, tá? Então a gente pode ver isso aí sendo revelado, descobertas a respeito do mar, descobertas arqueológicas, no fundo do oceano, no fundo de cavernas, coisas desse tipo. Novas escavações e por aí vai. O que é mais, gente? Olha aí a viagem na maionese. Carro voador, sim, a gente pode ver ali, pode descobrir uma tecnologia de reverter aí o eixo gravitacional das coisas, a gente, né, descobrindo novos elementos, novos estados da matéria, novos elementos químicos, a gente pode vir aí desenvolver novos aparelhos, máquinas incríveis que eu nem teria capacidade de citar aqui, porque foge até da capacidade de imaginação do ser humano, mas carros voadores é um desses, tá? Mudanças no sistema de poder financeiro e sistemas governamentais. Pessoal, se a gente realmente tiver chip no cérebro, nananã, a forma de comunicação vai mudar, a forma de transação bancária vai mudar, a gente pode aí ter uma grande mudança do poder financeiro, então talvez até o dinheiro propriamente físico não passe a não existir mais, a gente só faça transação bancárias por chips e Pix mentais, né? Fazer um Pix através da telepatia, vai saber. Tudo que o pessoal riu de invenção que teve aí de grandes cientistas, o pessoal falou, imagina, isso nunca vai dar certo. Hoje a gente não vive, por exemplo, sem eletromagnetismo, né, pessoal? A gente tem esse computador. Por exemplo, se não fosse o eletromagnetismo, gente, você não estaria assistindo esse vídeo hoje. Queda de hegemonias e revoluções sociais. Revolução social não é socialismo, tá, gente? Então, por favor, não vai me chamar de comunista nos comentários, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui eu não trago visões políticas, né? Eu tento não trazer, às vezes não consigo, porque, né, aquário tem a ver com política. Mas revolução social não necessariamente significa que vamos implantar o socialismo ou o comunismo. Revolução social
pode indicar, né, reformas em como existe a lógica de poder, né? Então hoje a gente tem a república, de repente surge aí uma nova organização governamental, né, que seja mais plural que a própria república, né? E queda de hegemonias. Então, Plutão fala de grandes poderes, poderes bancários, poderes governamentais. Aquário é o signo que muda, é o signo da revolução, é o signo do diferente. Então a gente pode ver quedas de hegemonias, por exemplo, como os Estados Unidos, queda nas moedas, mudanças no poder financeiro, isso pode ser uma das coisas que vem a ocasionar quedas de hegemonias e mudanças como a sociedade se organiza. Pode ser que exista o socialismo, pode ser que a gente passe aí por uma revolução socialista, pode ser, mas não necessariamente essa revolução social aqui é sinônimo de socialismo. Novas tecnologias de produção. Gente, como falamos, né? Vamos descobrir aí novos estados da matéria, poderes de comunicação, logicamente, novas tecnologias de produção. Uma das coisas pode ser precursor disso aqui, por exemplo, é a impressora 3D. Aberturas de sistemas mágicos ligados a fatores eólicos. Fusão da ciência e a magia. Esse aqui, pessoal, quem estuda magia vai entender. Quem não estuda magia, eu recomendo que estude, né? Porque eu também não posso ficar abrindo mistérios de magia aqui no canal. Quem estuda magia vai pegar essa referência aqui, né? A ciência estuda fatores físicos, a magia estuda a energia, e com a evolução do estudo a respeito do eletromagnetismo, pode ser aí que a gente descubra, de repente, o quinto elemento, uma fonte de energia livre, né? Então, pode ser aí que venha acontecer essa fusão da ciência com a magia. Eu acredito que quem é cético, está assistindo esse vídeo, está querendo me esganar, né? Mas daqui a 20 anos a gente conversa. Abertura da esfinge, revelações a respeito do seu interior. Gente, dentro dessas descobertas arqueológicas, uma dessas daqui é a abertura da esfinge, que vem sido falada há muito tempo, né? Quando que vou abrir a esfinge? Como que abre a esfinge? O mistério, mistério, mistério. E Plutão é o planeta do mistério. As questões ligadas a Aquário vem para abrir, para explicar, para entender, para racionalizar muita coisa. A abertura da esfinge pode se incluir dentro das descobertas arqueológicas a respeito do passado da humanidade. Inclusive, isso aqui pode estar ligado a isso aqui, né? Fusão da ciência com a magia e novos sistemas mágicos ligados a fatores eólicos e também novas tecnologias de produção. E tudo isso que a gente já falou pode ter uma grande influência disso aqui, tá? Novos tratamentos para miopia e astigmatismo. Gente, se na última passagem de Plutão em Aquário foi inventado o óculos como a gente conhece hoje, né? E se vão ser possíveis chips para colocar no olho e no cérebro, fica bem mais simples de tratar a questão da deficiência visual. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. Quem será que vai ter acesso a essa tecnologia, né? Será que as camadas mais pobres vão ter acesso a essa tecnologia? Isso aí fica aí para reflexão. Aqui está a bibliografia para vocês pesquisarem também, onde vocês encontram as coisas que eu trouxe aqui. Nada foi tirado das vozes da minha cabeça, né? Foi tudo com pesquisa, estudando o que aconteceu no passado e colocando possíveis possibilidades para o futuro. Pode ser que as coisas que eu citei aqui aconteçam, pode ser que algumas aconteçam, pode ser que outras não, pode ser que nada aconteça. Considerando o que já aconteceu, quão imaginável era um telégrafo, um óculos moderno, um magnetômetro lá em 1777. O que é impossível hoje, 2022, que a gente julga impossível e que através da tecnologia pode acontecer, né? Então fiquem abertos aí para vocês também refletirem, também fazerem a pesquisa de vocês. Deixa aqui nos comentários o que você acha que pode acontecer, o que vem na sua cabeça, o que você acha que pode acontecer, que tipo de tecnologia você gostaria de ver, né, o ser humano tendo acesso. E fica o questionamento, a reflexão. Será que o ser humano, com a mentalidade que ele tem hoje, ele está preparado para ter contato com essa tecnologia?
Será que essas tecnologias vão ser avanços? Ou será que essas tecnologias vão dividir mais o ser humano do que aproximar, né? Fica aí para reflexão e também vai ser essa reflexão que eu vou trazer no cafezinho filosófico, o cafezinho com os astros que eu vou falar do Plutão em Aquário. Tá certo, gente? Então, fiquem aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalho? Deu. Mas eu faria tudo de novo porque eu quero transmitir o conhecimento e falar para vocês de astrologia para mim é um prazer. Então, por favor, se você gostou, senta o dedo nesse like, deixa nos comentários o que você achou, o que você espera, o que você acha. Se você acha que eu sou doido, deixa aí nos comentários. Micael, acho que você é louco. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilha esse vídeo aí para os aquarianos e para a galera que tem bastante aquário no mapa, porque eu tenho certeza que eles vão adorar. Tá certo, gente? Um beijão e até a próxima.